como todos devem saber, nesses últimos tempos, muito do investimento, tanto tecnológico, financeiro, quanto emocional, da resposta frente a HIV e AIDS, no Brasil e no mundo, coloca PrEP como um grande virada, uma questão que vai criar uma virada no enfrentamento da epidemia. Mas, como todas as coisas que têm a ver com a pandemia de HIV e AIDS no mundo, o otimismo às vezes parece um pouco exagerado ou fora da realidade, e as narrativas de sucesso também têm um certo exagero que vale a pena questionar, pensar criticamente e tentar de ver saídas aonde alguns dos caminhos parecem bastante truncados. E o objetivo desse boletim foi um pouco isso. O boletim procura falar sobre os desafios que enfrentamos hoje em dia com acesso, porque temos tido, durante os últimos 10 anos, declarações de acesso antes de ter, de verdade, acesso. E até nos últimos anos, depois de finalmente ter declarado acesso no Brasil para a PrEP, nós temos enfrentamento de bloqueios nesse acesso que não são assumidos pelo poder público, que trata como se fosse tudo bem. Então, decidimos com o boletim de tentar de ver algumas dessas questões, de ver quais são os limites que ainda tem de acesso, porque tem acesso para alguns, mas não para todos, para algumas populações e comunidades menos privilegiadas, o acesso ainda é bem limitado, e até para quem tem acesso, a presunção que acesso à PrEP possibilita dispensar com outros métodos chamados de tradicionais de prevenção é muito preocupante, e o acesso à PrEP não pode resolver a prevenção sem uma verdadeira pedagogia de prevenção e de tratamento, que hoje em dia parece que tem sido deixado um pouco ao lado. Novamente, nas políticas públicas, as campanhas de prevenção um pouco sumiram, tudo está colocado na esperança que PrEP vai resolver todos os nossos problemas, mas ainda não resolveu. Então, o boletim procura ver algumas dessas dimensões, de ver limitações que temos em termos de acesso, mas também em termos de adesão, em termos de uma série de questões que precisam ainda ser enfrentado de alguma maneira mais proativa do que atualmente está acontecendo, né? Antes de abrir para as apresentações, gostaria de agradecer, em especial, o trabalho que o Mailan Oliveira e Matheus Pinheiro fizeram voluntariamente para fazer esse boletim acontecer, e de avisar todos que quem não acessou ainda pode, no site da BIA, ter esse acesso, pode baixar o boletim, e estamos no processo de orçar e ver a impressão de uma versão impresso também, mas quem interessa pode baixar no site da BIA. Com isso, deixe-me apresentar os autores. Nós vamos... O boletim é feito com 4 textos. Eu ia seguir essa ordem, mas por causa do Laio, que está cuidando de um recém-chegado filho em casa, ele pediu para começar, para poder
sair um pouco mais cedo. Então, vamos começar com Laio, depois vamos passar para Susana, para Cris e para Mylan e os seus coautores, e com cada um vou fazer uma pequena apresentação. Então, o primeiro texto que vamos discutir é o texto A Eliminação do HIV/AIDS depende de estratégias de prevenção e tratamento que enfrentam as inequidades em saúde, que é o texto de Laio Magno, que é professor adjunto na Universidade do Estado da Bahia. Ele é o líder do grupo de pesquisa do CNPq sobre gênero, interseccionalidade, sexualidade e saúde. É um pesquisador em saúde pública no Instituto Gonçalo Muniz da Fundação Oswaldo Cruz, e que integra também o Conselho de Curadores da BIA. É um grande prazer de ter o Laio aqui, e eu peço o Laio, então, de ser o primeiro para colocar as suas questões. Muito obrigado, Richard Veriano, pelo convite de compor esse boletim. É uma alegria imensa estar aqui. Obrigado também aos meus colegas por permitirem estar começando a fala, para poder aqui, então, dar maior atenção a José. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos e todes. É uma alegria, também sempre uma responsabilidade estar aqui nesse espaço que representa tanto na história da resposta brasileira à AIDS, nossa BIA, esse espaço de luta, de diálogo, de produção de conhecimento e de compromisso com a vida. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um tema que tem ganhado força nos últimos anos e que é fruto desse texto que foi incentivado por Richard, a quem eu agradeço pelas contribuições e por ter me instigado a fazer esse texto, que é sobre a eliminação do HIV/AIDS como um problema de saúde pública e o que isso significa no país nosso, como o Brasil, que é marcado por tantas desigualdades sociais e problemas estruturais. Depois de mais de 4 décadas dessa pandemia que vivemos, como o Richard colocou, nós estamos chegando a um ponto de possível virada. Esses avanços tecnológicos que nós temos observado tanto no acesso, no tratamento, quanto na prevenção, acho que nos colocam diante de algo que alguns anos atrás aí parecia impensável, que é a possibilidade então de eliminar o HIV como um problema de saúde pública. E é importante dizer que a eliminação não quer dizer erradicação, não quer dizer acabar com o vírus, mas sim reduzir a transmissão do vírus a níveis que seriam tão baixos que ele deixe de representar risco à saúde pública. E isso só vai acontecer de forma direta, aqui é o argumento desse artigo, se as desigualdades que continuam definindo quem tem acesso a essas tecnologias e quem fica à margem forem enfrentadas de forma concreta. O Brasil, nos últimos anos, tem sim avanços importantes. De acordo com a UNAIDS, nossa cascata de cuidado mostra que 91% das pessoas vivendo com HIV sabem do seu diagnóstico, porém 81% estão em tratamento antirretroviral e 95% destas têm carga viral indetectável. É um resultado importante, fruto de uma política de acesso universal ao tratamento no SUS e à testagem, que continua sendo uma referência mundial, apesar dos retrocessos vivenciados no último governo que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, essas metas mostram duas grandes lacunas, que é principalmente o diagnóstico e a vinculação ao cuidado. E essas lacunas não são apenas técnicas, esse é um argumento também que eu abordo nesse texto, são sociais, raciais, estruturais. Um estudo recente que foi produzido
pelo ISC, Instituto de Saúde Coletiva, pelo SIDAX da Fiocruz, com a coorte de mais de 28 milhões de brasileiros, mostrou que quem mais morre de AIDS no país são pessoas negras, com menor escolaridade e renda. E isso revela o que a gente já sabe na prática, né? O HIV é também um marcador das desigualdades sociais no Brasil. E nesse processo, além dessa marcante questão, nós temos aspectos, dificuldade de acesso à testagem, especialmente para as populações mais vulnerabilizadas. Jovens negros, pessoas trans, mulheres cis em contextos de vulnerabilidade ainda estão sendo pouco alcançados e alcançadas pelas estratégias de testagem. Apesar de termos também boas experiências de testagem no país, como o programa Viva Melhor Sabendo, a política de autotestes, as ações extramuros, mas quando olhamos os dados, por exemplo, dos autotestes, até onde está disponível esses dados, que, se eu não me engano, foi até 2023, 2022, quem mais estava acessando, por exemplo, os autotestes ainda eram pessoas brancas, com maior escolaridade, homens gays de 30 a 49 anos. Então, nós desenvolvemos esse argumento de que, enfatizamos esse argumento de que a testagem precisa sair dos muros das unidades de saúde, precisa ir até os territórios, precisa ser comunitária, acolhedora, como um ato de cuidado e também de cidadania. Esse perfil também ele se traduz com a PrEP, né? Então, hoje, o painel de PrEP mostra que quem mais acessa o PrEP são pessoas brancas, com mais anos de estudos, homens cis, gays. Mesmo a PrEP sendo um divisor de águas, né, como o Richard colocou, a PrEP oral está no SUS desde 2018 e teve um impacto real. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos visto os casos de HIV reduzirem mais de 50% nos últimos anos, mas nós temos esse grande desafio. Agora, estamos diante de uma nova etapa da PrEP, com a PrEP injetável de longa duração, com o lançamento do cabotegravir, do lenacapavir. São tecnologias promissoras que podem facilitar muito a adesão, mas que tem um grande desafio, que é o preço, a patente, e outro texto discute essa questão. O preço, por exemplo, do cabotegravir, que foi lançado no setor privado, está em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 a dose. E a gente precisa ir por ano 5 doses. O preço é alto, as patentes são restritivas e as negociações internacionais seguem muito lentas, especialmente no que diz respeito ao lenacapavir, que é uma tecnologia muito promissora. Então, o resultado é que a ciência avança, mas a desigualdade persiste. E essa distância entre o que é possível e o que é acessível no fundo, uma questão política. E, portanto, nós precisamos nos mobilizar politicamente para alcançar um acesso a essas tecnologias. Além disso, no contexto global que vivemos, num processo de retrocesso, o avanço de movimentos extremistas, conservadores, que têm ameaçado os direitos humanos e que tem afetado diretamente o enfrentamento ao HIV/AIDS. Recentemente, com o recém, nem não tão recém assim, parece que tem tanto tempo, presidente norte-americano, houve a suspensão do financiamento do PEPFAR, e que modelos de simulação indicam que esse corte pode gerar até 60 mil mortes adicionais por HIV até 2030. Ou seja, o desfinanciamento também mata, e mata de forma silenciosa, desigual e previsível, porque mata pessoas que moram no sul global, né? Afeta predominantemente o sul global.
Mas no Brasil, no nosso contexto, nesse último governo, nós temos identificado alguns caminhos promissores. Por exemplo, o Ministério da Saúde lançou esse ano as diretrizes para a eliminação da AIDS e da transmissão do HIV até 2030. É um documento importante porque reconhece que essa eliminação não virá apenas da tecnologia, mas da equidade no acesso. E dentre as prioridades desse documento, eu destaquei aqui três, que é descentralizar e interiorizar a PrEP, ampliar o acesso em regiões de populações com baixa cobertura, incluir adolescentes, jovens, pessoas trans, profissionais do sexo e populações negras. Só que para isso acontecer é preciso mudar a lógica e também aumentar o financiamento, fortalecendo os serviços comunitários, dar autonomia aos pares, às pares, às pessoas da própria comunidade, ampliar quem pode prescrever PrEP, farmacêuticos, as pessoas da própria comunidade, é o que a gente tem pesquisado, aceitabilidade, e vamos também conduzir um estudo daqui para frente sobre a prescrição de PrEP na própria comunidade. E, ou seja, quebrar esses micropoderes locais que ainda dificultam muito o acesso. Para concluir, eu queria terminar com a ideia simples, assim, e que é o centro do argumento desse artigo, é que a eliminação do HIV não é apenas um desafio científico. Do ponto de vista científico, nós temos todas as ferramentas para eliminar a transmissão do HIV. Mas trata-se de um projeto ético e, sobretudo, político. É sobre garantir que esses avanços da ciência cheguem a todas as pessoas, e não apenas aquelas pessoas que detêm o privilégio de nascerem de cor tal, de nível socioeconômico tal, mas garantir esse acesso para todos e para todas. É sobre retornar aquele espírito que fez do Brasil uma referência para o mundo, colocando a vida acima do lucro, que enfrentou as patentes, construindo políticas de acesso ao tratamento universal, baseado naquilo que a Bia desde sempre chama a atenção dos valores de solidariedade e direitos humanos. Então, eu acredito que a eliminação do HIV é possível, sim, mas ela só virá quando a gente for capaz de eliminar também as desigualdades que a alimentam, como desigualdades raciais, de gênero, de classe, de território, enfim. Enquanto houver exclusão, eu acho que vai ser muito difícil a eliminação. E é justamente por isso que a gente precisa seguir juntos e juntas na luta por uma resposta ao HIV que seja justa, inclusiva e humana. Então, eu agradeço e incentivo todo mundo a ler os artigos desse boletim, que ficou muito bonito. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Laio. Então, nós vamos deixar Laio sair quando ele precisa, e nós vamos continuar com a Suzana van der Ploeg, que é a autora, a primeira autora do texto Lena Kapavir, Inovação, Exclusão e a Luta pelo Acesso Universal. Veriano e eu temos o prazer de ser coautores, mas a Suzana certamente era no comando desse texto, então é a melhor pessoa para apresentar as ideias que estão desenvolvidas ali sobre esse problema que é Helena Kapavir. Suzana, a palavra é sua. Obrigada, Richard. Obrigado, Veri. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Suzana van der Ploeg, sou advogada, trabalho junto com Veriano e Richard na BIA e coordeno o GT de Propriedade Intelectual da Rebripe. Nesse GT, o GTPI, nós analisamos e trabalhamos com o impacto dos acordos comerciais sobre a saúde pública, especificamente. Então, nós fazemos mapeamentos patentários, oposições a patentes e trabalhamos no advocacy tentando defender a saúde pública e que os medicamentos fiquem livres de barreiras patentárias.
Eu acho importante trazer um contexto que o Laio mencionou brevemente, que eu também coloco no nosso texto, que é o colapso da luta contra HIV/AIDS, né? A gente tem uma publicação recente do fim do financiamento ao HIV e da morte silenciosa que isso gera, né? De um verdadeiro genocídio silencioso. Então, nós temos cerca de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo. Grande parte delas se encontra no continente africano, e é justamente lá que serviços para PrEP, serviços de distribuição de medicamentos foram interrompidos. E aí, nessa política, a gente tem que sempre questionar a caridade e a voluntariedade desse negócio, né? Então, em um cenário em que estamos vendo crianças novamente se infectando por HIV via transmissão vertical, porque suas mães não conseguem acessar os medicamentos ou a PrEP, quando a gente tem um lançamento como o Lenacapavir, eleito pela revista Science como a inovação do ano, o que é essa inovação quando o acesso ela não chega, né? Então, a ciência pode avançar, novos medicamentos podem avançar, mas nós temos no mundo 10 milhões de pessoas sem acesso aos antirretrovirais. E isso se repete em vários continentes. Então, nós temos na América Latina uma taxa de HIV/AIDS crescente, né? Então, enquanto outros continentes, talvez agora com o fim da PEPFAR, da USAID, o continente africano volte a ver aumentos, né? Então, que a gente vai ver daqui a 5, 10 anos a gravidade do que está acontecendo hoje. E na outra ponta, a gente vê grandes negócios sendo feitos pela Gilead, por exemplo, em torno do Lenacapavir. Mas o que é esse Lenacapavir? O Lenacapavir é um novo antirretroviral que foi desenvolvido muito fortemente com financiamento público do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que também hoje se encontra desfinanciado. Então, nós temos tecnologia que teve financiamento público na mão privada da Gilead. Hoje, o tratamento para pessoas que não têm mais medicamentos disponíveis para elas, pessoas que têm HIV multiresistente nos Estados Unidos, o tratamento anual com ele custa US$ 40.000. Para a PrEP, o mesmo medicamento custa US$ 28.000. E aí, no artigo, a gente coloca estudos que foram publicados pelo Andrew Hill e o Fortunac na Universidade de Liverpool e de Harvard, dos Estados Unidos, é que esse medicamento, a apropriação de custo que foi feita através das rotas de síntese, né? Esse medicamento poderia custar US$ 40 o ano. E aí, recentemente, depois de publicado já o nosso texto, a gente vê que de fato isso é possível, né? Então, nós temos duas companhias de genéricos indianas que se comprometeram a distribuir o Lenacapavir a US$ 40 o ano. Lembrando que o Lenacapavir é uma injeção subcutânea semestral, são duas, na verdade, no abdômen. Mas antes há uma introdução oral. Então, a introdução oral nesse primeiro ano de uso do Lenacapavir está em torno de US$ 10. Mas é um disparate, assim, é abusiva essa diferença, de tal forma que não chega nem ao senso da realidade você pensar que um medicamento custa US$ 40.000 quando poderia ser ofertado a US$ 40 ao ano por paciente. Então, a Gilead, ela fez um acordo de licenciamento voluntário. Se hoje nós, na BIA, no GTPI, criticamos essa caridade, essa voluntariedade do governo dos Estados Unidos para atender populações ofertando medicamentos em vacina, a voluntariedade dessa grande farmacêutica que tem como slogan trabalhando juntos para todos e em todos os lugares é absolutamente falsa. Então, nós temos um acordo de licenciamento voluntário com 6 empresas de genéricos para distribuir para 120 países de baixa renda com alta incidência de HIV. Estudos já conduzidos por entidades como Saúde por Direito na Espanha mostram que há países que têm uma incidência de HIV menor que o Brasil e uma renda mais alta, o que não justifica a exclusão do Brasil e de outros países da América Latina do acesso ao Lenacapavir genérico. As cláusulas, né? Uma vez o licenciamento voluntário, ele é um negócio, ele é uma estratégia de mercado. Então, a empresa titular da patente faz um acordo comercial
com outros que vão produzir e distribuir esse medicamento. Mas as cláusulas são absolutamente restritivas. Então, países onde não tem patentes não poderão importar os medicamentos. É apenas para os 120 países. Países que fazem o licenciamento compulsório não poderão importar. Então, esse medicamento, esse acordo de licenciamento voluntário, ele restringe, inclusive, as previsões que há dentro do acordo TRIPS, né? Então, e aí a gente pega o caso do Brasil, onde foram realizados ensaios clínicos com lenacapavir que mostrou sua eficácia. Nós temos 100% de eficácia em ensaios clínicos na África subsaariana realizado com mulheres e 96% de eficácia com homens trans, homens que fazem sexo com homens, mas majoritariamente população masculina. E aqui no Brasil, nesses ensaios clínicos, as populações que participaram desse ensaio clínico, que são populações vulneráveis ao HIV, e como o Laio comentou, há uma questão de classe, de gênero, de raça, assim, que está profundamente interligada com a epidemia de HIV/AIDS. Essas populações elas não só não garantiram, né, não puderam garantir que o seu grupo pudesse acessar esse medicamento, então a Gilead exclui dessas pessoas que desenvolveram o medicamento, que ajudaram a desenvolver toda a comunidade ao redor, o que já é um absurdo gravíssimo, mas nós temos agora uma nova lei de pesquisas clínicas no Brasil que acaba com acesso pós-estudo. Então, nós vivemos hoje um grave retrocesso no campo das pesquisas clínicas aqui no Brasil. E as pessoas que foram beneficiadas com lenacapavir, né, essas pessoas que participaram dos ensaios clínicos, correm o risco, ou certamente haverá esse risco, isso ocorrerá, e em 5 anos esse medicamento poderá ser interrompido. E o que resta? O que resta ao Brasil são patentes concedidas. Nós temos 3 patentes concedidas ao lenacapavir, que coloca ele sobre monopólio e exclusividade na Gilead no território nacional, com a 4ª patente podendo ser concedida, que vai ampliar o tempo de monopólio até 2042. Então, nós teremos acesso ao lenacapavir genérico, talvez só depois de 2040. Isso é gravíssimo quando a gente pega o contexto dos medicamentos que a gente já tem de HIV/AIDS aqui no Brasil. O caso clássico é o dolutegravir. Não há patentes do dolutegravir na Argentina, há patentes do dolutegravir no Brasil. E houve uma aliança estratégica entre a Vive GSK, titular da patente, e a Fiocruz, que fornece hoje o medicamento a mais de R$ 4 cada comprimido. Se a gente comprasse esse mesmo medicamento via Organização Pan-Americana de Saúde, ou se nós não tivéssemos patente, nós poderíamos comprar esse medicamento a 20 centavos o comprimido. Então, só em 2024, nós do GTPI denunciamos que foram gastos mais de 800 milhões de reais com o dolutegravir, um medicamento de uso para mais de 700 mil pessoas. Mas voltando agora para a PrEP, nós temos hoje uma estratégia de PrEP, que é a PrEP oral, que ela já é mais cara do que o lenacapavir genérico que acabou de ser lançado, que vai estar disponível no mercado global em 2027, quer dizer, para os 120 países, a US$ 40. Hoje pagamos de 4 a 5 vezes mais pela PrEP oral, e a gente sabe que a adesão não é grande, assim, né? Acho que 40% de taxa de abandono da PrEP oral, e as mulheres que poderiam ser, digamos, as maiores beneficiadas do lenacapavir, elas não acessam a PrEP oral. Então, há hoje uma contradição profunda que a gente questiona como é que a gente pode reverter esse cenário trágico no campo do HIV/AIDS, né? Então, nós temos grandes farmacêuticas lucrando muito com a vida das pessoas e um sistema que foi desenhado para as grandes farmacêuticas e os países do norte global decidir quem pode viver e quem pode morrer. Quem terá acesso a medidas de prevenção medicamentosas, como lenacapavir ou PrEP oral, ou quem não vai ter. Então, eu acho que para concluir, o que o Laio falou, e que certamente muitos de vocês concordam, não é uma questão
puramente científica, mas de verdadeira decisão política. Então, é necessário e é fundamental que o país, o Brasil, adote uma política de solidariedade global, que se contraponha a esse mecanismo de caridade que foi desenhado desde os primórdios da epidemia de HIV/AIDS, e que utilize os mecanismos que a gente tem, tanto em tratados internacionais, quanto na lei nacional, que é a licença compulsória e a exceção bolar, que haja um desenvolvimento, uma internalização dessas plataformas tecnológicas no Brasil. E quando a gente está falando do lenacapavir, que é um medicamento fundamental, né, hoje, a gente pode expandir ele para vários outros medicamentos, porque essa é uma forma que a saúde global ela foi desenhada. Então, já estou esgotando aqui meu tempo, mas eu acho que é importante a gente trazer a fala de Lula no discurso pela licença compulsória da Efavirenz, em que ele coloca: como eu tenho uma tese em que acho que toda descoberta de interesse da humanidade deveria ser fixada como patrimônio da humanidade, o inventor, o criador, ele poderia ter os seus benefícios, ganhar o seu dinheiro, mas isso deveria ser da humanidade, porque não é possível alguém ficar rico com a desgraça dos outros. E aí eu encerro por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo, gente. Obrigado você, Suzana, foi ótimo. Vamos para o terceiro texto, PrEP América do Sul, um projeto de pesquisa multicêntrico e interdisciplinar baseado na solidariedade. É um texto escrito por dois antropólogos, Chris Herrick de Oliveira e André Luiz Machado das Neves. Chris é pesquisador de pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e co-coordena o projeto junto com o André, que é professor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado de Amazonas, e coordenador do projeto junto com o Chris. Então, eu não sei, certamente o Chris, você vai começar, não sei se vocês vão dividir ou se você vai fazer a apresentação, mas a bola é com vocês, tá? Também, obrigado, Richard. Boa tarde a todas, todos que estão aqui hoje. Já adiantando, a gente preparou uma apresentaçãozinha aqui, vamos dividir a fala. Tá ótimo. Bom, eu queria primeiro começar agradecendo, acho que em meu nome, em nome do André, em nome de todos, acho que as pessoas que participam do próprio projeto, né, do PrEP América do Sul, por esse boletim, né. Agradecer ao Richard, Veriano, a Bia como um todo e também Mylon, que levou adiante a questão do design do trabalho, né, que ficou bem bonito, bem interessante. E, claro, o convite por compor o boletim também. E eu acho que eu passo o coro aqui também à fala do Laio, quando ele diz que é uma responsabilidade e também uma alegria participar desse momento, porque dada a importância e também a credibilidade que tem a Bia enquanto instituição que é voltada para os direitos humanos, com um foco específico aí nos desafios relacionados ao HIV. Eu acho que qualquer pessoa do campo de HIV/AIDS já ouviu falar da Bia, já estudou os textos da Bia, e se não o fez ainda, eu acho que precisa fazer sem dúvida. Acessar não só esse boletim, como todos os outros que tem ali na página da Bia. Eu acho que eles são extremamente importantes e contam a história da epidemia no nosso país, América Latina e também de forma global. E claro, também é uma alegria estar aqui hoje com tantos colegas que eu admiro, que também pesquisam o tema da PrEP há muitos anos, e também a temática da prevenção ao HIV. Bom, a gente preparou uma fala para hoje, muito baseada no nosso texto, né? E é uma fala com dois momentos. Em um primeiro momento, vou falar um pouco sobre a situação do HIV e da PrEP na América do Sul. Em um segundo momento, o André fala um pouco mais sobre o projeto, né? O PrEP América do Sul e o que a gente tem entendido por um projeto baseado na solidariedade. Bom, eu queria começar então situando brevemente o cenário do HIV e da PrEP na nossa região sul-americana, que é uma região, importante lembrar, uma região composta por 13 países muito diferentes entre si, que nós temos ainda hoje uma colônia, uma extensão territorial, como é chamada, da França, né, a Guiana Francesa. Então, ainda nos dias de hoje, temos uma colônia na nossa própria região, que é uma região também marcada, já levando isso em consideração,
marcada por processos de colonização, pelo neoliberalismo, pelo racismo estrutural, por violências de gênero e sexualidade, uma série de fragilidades políticas e ataques à democracia também, e tantas outras violências que nós compartilhamos aqui na nossa região. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que o continente americano, pensando o continente de um modo geral, né, ele é o segundo maior continente, contém o segundo maior número de pessoas vivendo com HIV no mundo, sendo cerca de 4 milhões, ficando só atrás do continente africano, né? E na América do Sul, em específico, esse número chega a 1,8 milhão de pessoas vivendo com HIV atualmente, e é um aumento que representa mais de 160%, considerando um período desde os anos 2000. E esse crescimento, eu acho que é importante trazer aqui, ele não significa apenas a persistência da transmissão, mas ele também revela as profundas desigualdades estruturais que atravessam o acesso à saúde, a distribuição desigual de recursos, o estigma relacionado ao HIV, as barreiras socioeconômicas, as violências institucionais que ainda marcam o cuidado. E é nesse contexto que a profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP, ela tem sido considerada por uma série de instituições, pela própria Organização Mundial da Saúde, pela UNAIDS, enfim, instituições que têm credibilidade no campo, têm sido consideradas como uma das tecnologias mais promissoras no âmbito da chamada prevenção combinada, né? Que é uma prevenção, um conjunto, um conceito, na verdade, que reúne intervenções biomédicas, comportamentais e sociais, ali adaptadas e voltadas, atentas, na verdade, aos contextos de vida de cada pessoa. E desde que a OMS recomendou o uso da PrEP em 2015, o seu acesso cresceu rapidamente. A gente tem já mais de 3,5 milhões de pessoas que já utilizaram pelo menos uma vez. Aqui falando da PrEP oral e também uma pequena porcentagem, menos de 1% da PrEP injetável, porque como a colega já comentou, é ainda uma realidade muito distante, né? Mas esse crescimento é ainda muito desigual. Nos países do norte global, o uso da PrEP ele se expandiu de uma maneira significativa, mas aqui no nosso contexto do sul global, especificamente na América do Sul, o acesso ainda enfrenta um conjunto de desafios e muitos entraves, com cerca de 320 mil iniciações da PrEP aqui na América do Sul, sendo 300 mil iniciações no Brasil. Aqui eu estou falando de iniciações, tá? Não de pessoas que persistiram o uso, todos que acessaram pelo menos uma vez o medicamento, a tecnologia de prevenção. Mas é bom lembrar também que aqui na América do Sul nós temos países que sequer têm política pública de acesso à PrEP e distribuição de PrEP, né? Como é o caso da Bolívia, do Suriname, da Venezuela. São 3 países que nós identificamos no âmbito do projeto que não possuem políticas nacionais de acesso e distribuição de PrEP. E temos, inclusive, um artigo que vai ser publicado sobre isso em breve. E mesmo nos lugares onde a PrEP não, onde a PrEP está disponível pelo sistema público de saúde, como é o caso do Brasil, né, desde 2017, a gente tem ainda um conjunto de barreiras simbólicas, institucionais, estruturais, que dificultam o acesso e adesão, como o estigma associado ao HIV, a falta de capacitação dos profissionais de saúde, o racismo institucional, a violência de gênero e, claro, as desigualdades de classe e território que também atravessam todas essas questões. Isso mostra que disponibilidade não é o mesmo que acesso, como o Richard colocou aqui já, como o Laio trouxe também, e Suzana também. A adesão à PrEP depende de uma série de fatores que vão muito além do medicamento, que envolvem essas dimensões biológicas, sociais, culturais e afetivas também. O cuidado com o corpo, o medo, o prazer e o desejo atravessam profundamente o modo como as pessoas se relacionam também com a prevenção, e tudo isso implicado em contextos culturalmente diversos, né, como é aqui da América do Sul. Então, por isso, compreender a PrEP apenas como uma tecnologia biomédica é insuficiente. É preciso, então, entendê-la também como um campo simbólico e político, onde se expressam moralidades, desigualdades e também esperanças, né? Que isso também a tecnologia traz consigo, essa esperança do fim da epidemia de HIV/AIDS, que é tanto mobilizada também por essas instituições que eu mencionei. Em outras palavras, então, o sucesso da PrEP não vai depender somente da pílula, do comprimido, né, do acesso a esse comprimido, mas da capacidade do sistema de saúde aqui na nossa região da América do Sul de acolher as pessoas em sua complexidade,
com cuidado, escuta e respeito às experiências também vividas. É, Então, então, a partir desse contexto, né, que o Cris apresentou, é que surge o projeto PrEP América do Sul, que é um projeto que tem multidisciplinar e também articulado internacionalmente, e a gente tem uma marcação política também metodológica, né, que é sustentar a ideia da pesquisa qualitativa. Portanto, a gente assume a abordagem etnográfica em saúde para a gente estar buscando buscar essas experiências de acesso, uso e gestão da PrEP, né, nesses diferentes contextos da América do Sul. O PrEP América do Sul ele surge em 2023 com financiamento do CNPq e do Ministério da Saúde. Hoje a gente reúne mais de 40 pesquisadores e pesquisadoras, né, no projeto. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse projeto é a característica da geração desses pesquisadores. Nós temos pesquisadores consolidados, pesquisadores que estão com sua carreira, que iniciam, então a gente tem essa troca, né, geracional entre esses pesquisadores, e a gente também está presente em todas as macro-regiões do Brasil, e a gente tem parceria, né, com a Argentina, Bolívia, Colômbia e Paraguai. O nosso projeto, ele combina observação participante, entrevistas, tanto com usuários quanto profissionais e gestores, e que soma em torno de 300 interlocutores para esse estudo. Acho que é importante dizer que o PrEP América do Sul ele é um projeto ambicioso, ele procura entender de forma qualitativa como a PrEP ela é vivida, ela é negociada e como é que ela reinventa o cotidiano, como ela reinventa a sexualidade e que ela não dá para ser vista apenas como algo que é prescrito pelos protocolos oficiais, seguindo o protocolo a coisa resolutiva. Não, né? Eu acho que a PrEP ela carrega esse simbolismo, ela carrega relações de poder, ela carrega uma série de dimensões que a gente precisa desvelar. Então, mais do que um projeto técnico, o PrEP América do Sul, ele é orientado por um compromisso ético e político com a solidariedade. Isso é inspirado a partir das respostas históricas que a sociedade civil, no enfrentamento à epidemia ao HIV/AIDS, como a Bia, né, um grande exemplo disso, fizeram a solidariedade uma forma de resistência e de produção de saúde e promoção à saúde também. Então, a solidariedade ela foi, como Richard, né, lembra, em memória do Betinho, a principal vacina disponível contra a epidemia. E a solidariedade ela nasce exatamente, né, no reconhecimento do sofrimento do outro, que foi isso que as falas anteriores, tanto de Suzana quanto do Lário, trouxeram. E por que nós somos baseados na solidariedade, né? A solidariedade ela implica o compromisso. Então, assumir uma responsabilidade, o PrEP América do Sul, ele assume essa responsabilidade coletiva diante das injustiças, mesmo quando muitas vezes acabam não nos afetando de forma direta. Então, sem a solidariedade não há resposta efetiva para, né, nem transformação social possível. E dentro do projeto, a solidariedade ela não é apenas considerada como um valor moral, mas um modo de gestão, né, do projeto, seja nas relações com os recursos humanos que trabalham com a gente, quanto na nossa forma de desenho do estudo. Nesse sentido, a gente, né, tem pensado a produção do conhecimento de forma compartilhada. Acho que o grande empreendimento do projeto é respeitar os saberes locais, os modos de viver, os modos de cuidar da gestão que tem nos territórios, e isso acaba exigindo da gente um exercício maior de escuta, de implicação, tanto dos gestores regionais, quanto dos gestores nacionais e quanto dos pesquisadores que estão em outros contextos dos países. E o que a gente busca, né, com o PrEP América do Sul, é contribuir, ao final, com políticas públicas mais equitativas, né, e que reconheçam a prevenção, que a prevenção ela é também uma forma de cuidado, de vínculo e de produção de vida. E a gente quer construir pontes entre pesquisa, gestão e comunidade, e isso só é possível com solidariedade e um compromisso coletivo. E a gente conclui dizendo que o PrEP América do Sul ele é, antes de tudo, um projeto do encontro, né, entre saberes, entre países, entre gerações e experiências.
e a gente acredita que a prevenção efetiva nasce do diálogo e da escuta, né, e das experiências. E que a ciência, quando comprometida com a vida, ela pode também ser uma forma de solidariedade. Muito obrigado, né? E convidamos também a leitura do boletim, e a gente agradece muito a oportunidade de compor, né, esse boletim, que eu acho que, como todo mundo disse, a Bia ela acaba sendo uma referência de compromisso, de implicação, de luta. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de divulgar o projeto. Acho que isso também é bem importante. Tá ótimo, muito obrigado, André e Cris. E vamos então para a última apresentação, antes de abrir para o input das pessoas. O quarto texto no boletim, PrEP, Juventude e Futuro, o que ainda nos falta combinar, é escrito em coautoria pelo Mylon de Oliveira e a Kátia Lerner. O Mylon está fazendo pós-doutorado no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, do Fiocruz, e a Kátia, que orienta o pós-doc do Mylon e trabalhou o texto junto com ele. Novamente, não sei, eu sei que Mylon, em princípio, deve começar, não sei se Kátia também vai compartilhar a apresentação, mas a gente deixa isso para vocês decidirem e ficamos muito felizes com a presença de vocês. A bola é com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, assim, a oportunidade do destino, eu acho, de quando, numa conversa com o Richard, a gente chegou a conversar e, em algum momento, a gente falou sobre um boletim da PrEP. E o Richard falou: Olha, eu acho que tá na hora da gente fazer um boletim da PrEP. Já faz tempo que a gente fez um boletim sobre. Vamos produzir um boletim. E aí, a partir dali, daquela fagulha, a gente começou a pensar esse boletim enquanto uma possibilidade de reunir pesquisadores que eu admiro muito e que são extremamente importantes assim para a área e que em algum momento eu fiquei do tipo, nossa, eu junto com essas pessoas e participando da Bia, porque por mais que eu tivesse uma produção, e eu tenho uma produção de estudo sobre PrEP já há algum tempo, desde a tese em 2017, eu não tive a oportunidade de ativismo sobre HIV/AIDS, que eu tô tendo aqui no Rio, que é uma coisa que não havia na cidade onde eu residia. E aí esse texto, ele é exatamente para que a gente consiga pensar uma faixa da população que, a exceção do estudo da PrEP 15/19, que foi conduzido pelo Laio, que está aqui presente, que foi conduzido pelo Laio e uma série de outros pesquisadores, que está aqui presente, é uma população que ainda é esquecida pelo governo, ainda é esquecida pelo Estado, ainda é esquecida pelas prefeituras, secretarias e etc. E é esquecida, inclusive, pelos próprios pesquisadores, porque eles têm demandas específicas. As gerações alfas e betas, que são os nascidos pós-95, eles pensam de maneira completamente diferente. Eles usam as redes, eles usam as informações de maneiras completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado. E se a gente não conseguir falar com essas pessoas, a gente vai ter um problema muito sério, porque por mais que a PrEP nos pareça no horizonte agora uma coisa otimista de vamos lá, todo mundo vai tomar PrEP e isso pode reduzir o número de HIV/AIDS, a gente não alcança essa população. Esse é um detalhe importante. Hoje, as pessoas menores de 15 anos que são alcançadas pela PrEP é menos de 1%. E a gente não tem dados oficiais sobre isso, tá? Esses dados no painel PrEP não existem. São menores de 1%. Essa população só foi incluída no PCDT em 2022. Então, é muito recente, são 3 anos, mas além disso, a população de 24 a população de 18 a 24 anos
representam 10% dos usuários e são o segundo maior grupo em descontinuidade. Para vocês terem uma ideia, os adolescentes menores de 18 anos, eles representam menos de 2%, desculpa, e são os que mais abandonam. 64% dos abandonos são nessa população. Isso porque a gente não tem dado de 15 a 18. De 18 a 24, o número de abandono, de descontinuidade, é de 49%. E aí a fila da PrEP continua sendo aquela fila que a gente já conhece, que foi repetida e reiterada por vários de vocês anteriores a mim. É uma fila branca, é uma fila que tem de 25 a 39 anos, mais de 12 anos de escolaridade, e que, em alguma medida, tem acesso a essa produção, a esse medicamento, a essa tecnologia de prevenção. A PrEP 1519, ela acabou, os estudos da PrEP 1519, do qual eu fiz uma revisão para dar uma lida, para produzir um outro artigo, mostra que há uma questão também que, dentre a amostra estudada, a descontinuidade e a adesão também é desigual. Ela é baseada entre os mais escolarizados e sob múltiplas vulnerabilidades. Então, a PrEP não é só uma questão, como já mencionado, uma questão do uso da tecnologia preventiva, mas uma questão política. A gente precisa conscientizar esses jovens, e a gente só vai conseguir conscientizar esses jovens se a gente se abrir para ouvi-los. Enquanto a gente não se abrir para ouvir esses jovens, para estar com esses jovens, para entender as suas demandas sexuais, a gente não vai conseguir ter uma possibilidade de prevenir esses jovens. Além disso, a soroconversão, ela geralmente acontece antes da maioridade. Isso significa um atraso no diagnóstico e no cuidado. Esse é um resultado do PrEP 1519. Então, essas pessoas, elas contraem o HIV, desculpem, elas contraem o HIV antes da maioridade, e aí é um atraso no diagnóstico e no cuidado dessas pessoas, e o que acaba complicando em muito o tratamento posterior. Então, para que haja a possibilidade de I igual a I, de indetectável igual a intransferível. Então, isso é um problema. Como algumas possibilidades de pensamento, e aí que acontece agora com o PCLT de 2025 e com as diretrizes para eliminação de HIV/AIDS até 2030, tem a possibilidade da teleprep, que é uma possibilidade interessante e ela é controversa, porque a teleprep ela daria a possibilidade de evitar que essas pessoas fossem até os até as unidades de distribuição de medicamento, que é um fator que inibe essa população a ir até o médico para ter acesso ter acesso à tecnologia preventiva. Inclusive, em São Paulo, a população jovem de 18 até os 24 anos é a população que mais utiliza as máquinas de distribuição de PrEP do metrô, para que ela não vá até a unidade de distribuição de saúde. Então, ela deixa a receita e faz isso. Só que o problema da teleprep é que a teleprep não é acessível por todos. Ela requer tecnologia, ela requer acesso à internet e etc. Então, isso é uma questão. Além disso, a teleprep demonstrou que, entre os jovens, ela é um facilitador, porque não precisa, é menos constrangedora, facilita, em alguma medida, o contato. E, por outro lado, esse estudo da teleprep, que foi publicado agora em 2025... um parêntese. Esse estudo da teleprep, do qual eu estou mencionando, que foi publicado em 2025, é diferente do estudo da teleprep que foi publicado pela Brenda Hogland, da distribuição de PrEP no período da pandemia, tá? Então, são dois estudos diferentes. É que, à medida em que os profissionais de saúde
responderam aos questionários, eles se mostraram incapazes ou impossibilitados de lidar com a diversidade sexual dessa geração. Porque essa geração mais jovem, eles se intitulam de maneiras diversas, de maneiras muito complexas, que a gente... Eu, por exemplo, sou um millennial, acho difícil de compreender às vezes, porque eles criam terminologias próprias para se identificar sexualmente, e isso acaba complexificando muito o processo. E para alguns médicos que têm um pouco mais de tempo de carreira, isso pode ser um pouco mais complicado e criar essa lacuna de discurso entre os jovens e os profissionais de saúde. Se você parar para pensar, tem profissionais de saúde que não sabem o que é demissexual. Alguns de vocês podem não saber o que é demissexual, ou demissexual, ou a Grey. Eu conheço só a Demi Moore. Você conhece só a Demi Moore. Tem o Demi demissexual. Rousseau, O demissexual é uma terminologia que eles usam agora, que eles precisam de um envolvimento psicológico e social antes de ter e manter qualquer relação sexual. E eles criaram uma terminologia para isso, e etc. E tem famosos que assumem essa posição, isso dá visibilidade e acaba criando alguma coisa. Tem o Agrey, que é uma. Essa é complexa. E aí eu vou abrir um parêntese, já que eu comecei. O Agrey é a linha de todos os assexuais. Aí tem os assexuais que são aromânticos, tem os assexuais que são românticos, tem os assexuais que se masturbam, tem os assexuais que não se masturbam. E aí isso cria uma complexidade de sexualidade, de dimensões de sexualidade, e, mais do que isso, eles assumem a sua identidade de maneira muito, muito precoce, muito corajosa, etc., diferente da minha geração e das gerações anteriores, e faz com que ele queira ser aceitado daquela maneira dentro do posto de saúde. Então, isso cria uma demanda que é uma questão importante para a gente lidar. A Teleprep, por outro lado, ela resolveria uma questão muito importante, que é a desigualdade territorial das UDMs, das unidades de distribuição de medicamento, que estão concentradas em grandes centros, grandes e médios centros urbanos no sul, sudeste e centro-oeste, há lacunas gigantescas no norte e nordeste, mesmo no sudeste, há cidades em que tem uma UDM com um usuário de PrEP, certo? Então, existe um problema aí entre quem tem acesso e quem tem a informação, e informar nem sempre é garantir, ter mais visibilidade nem sempre é garantir mais eficiência. Então, a Teleprep ajudaria nesse processo, é uma possibilidade. E aí, como que a gente poderia resolver essas questões? Como que a gente pode resolver um pouco essas questões? Primeiro é enfrentar as barreiras socioestruturais e barreiras comunicacionais. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas houve uma mudança na coluna, nas cadeiras de social, de quem cuida das redes sociais do Ministério da Saúde, está uma coisa um pouco mais jovem, não só do Ministério da Saúde, mas do governo federal também. Tem, inclusive, um vídeo da Demi Lovato falando sobre PrEP com remix do ministro da Saúde, e aí isso dá uma juvenilizada, dá uma proximidade entre esse público. Depois, pensar em campanhas que são menos conservadoras, que estejam mais ligadas a esse público, que falem a linguagem desse público, porque esses jovens buscam as informações nas redes sociais por conta própria, eles criam suas próprias redes, e aí a gente está falando de redes visíveis, tá? Facebook, Twitter, que são as redes que a gente vê e que a gente usa em nossa maioria por conta da nossa idade. Essa geração fala sobre isso jogando no Reddit, conversando no Reddit, jogando no Twitch, utilizando redes que a gente sequer imagina que existem.
certo? Falando no Roblox, que são redes de jogos em que eles jogam e conversam ao mesmo tempo. E eles acabam trocando informações sobre essas coisas nas mais tenras idades. E aí, quando eu falo mais tenras idades, é mais tenras idades mesmo, tipo 8 anos ou menos, e inclusive com possibilidades de cooptação dessas crianças para violência e etc. E, além disso, as plataformas digitais impõem limites específicos que implicam em uma nova possibilidade de comunicar sobre sexualidade. Inclusive, eu e Kátia acabamos de ter um artigo aprovado sobre isso, que é as redes sociais possuem certos filtros, que são suas políticas de governança. Então, a gente não pode falar pênis, não pode falar vagina, não pode falar saúde sexual e etc. E isso impede que a gente consiga falar com esses jovens também nesses espaços, por conta dessas políticas, dessas plataformas. Então, é preciso que a gente consiga virar um pouco a chave com relação a isso, de como que a gente vai fazer isso. E aí o que a gente precisa pensar é numa pedagogia da prevenção. Eu acho que isso é uma coisa que sempre funciona, que funcionou com Paulo Freire, que funciona, que pode funcionar de novo, que é escuta, protagonismo juvenil, letramento crítico, direito à prevenção como prática emancipadora, trazer esses jovens para dentro dos nossos espaços, criação de demandas e de pares, esses são fatores muito importantes. O 1519 funcionou muito bem lá em Salvador, o Prepara. Eu tive lá, eu acompanhei os meninos trabalhando em 2 dias. Eu vi eles trabalhando, de como que eles trabalhavam, os educadores de par. E essa busca ativa que eles fazem pelas pessoas e pelos possíveis usuários é uma busca interessante e traz esse usuário para dentro do local de prevenção. Isso é um fator importante. A utilização de micro e nano influenciadores são aqueles influenciadores que têm um número menor de seguidores, porque eles têm uma proximidade maior com o público, também é uma possibilidade, porque eles acabam construindo confiança, identificação e colocando essas pessoas em circuitos de cuidado. Esse é um fator muito importante do marketing de influência, e aí eu pulo um pouco da comunicação e saúde, e a sociedade civil e a academia como mediador social e cultural dessa ciência, exatamente daquilo que a Suzana estava falando, dessa ciência chegar até onde ela precisa chegar, que esses produtos da ciência cheguem até onde ele precisa chegar, que é nesses jovens, porque no final das contas a gente precisa combinar, de certa forma, a ação do Estado para que garantir os princípios do SUS, regular as plataformas, corrigir a concentração territorial das unidades de distribuição de medicamento, orientar campanhas claras, afirmativas e segmentadas, ouvindo os jovens, esse é um fator importante. A sociedade civil formando rede de apoio, garantindo, mobilizando essas micro-influências, mobilizando essas pessoas, combatendo esses estigmas, porque se a gente para pensar, com a falta de financiamento, muitas das ONGs ou dos pequenos espaços que serviam para dar apoio à população que necessita de informação sobre prevenção, de cuidado e tratamento de HIV/AIDS, pararam de existir. O que existem agora são algumas pessoas que fazem esforços comunicacionais nas suas próprias redes para que, a partir disso, elas consigam informar as populações. Academia que produz evidências e distribua isso, e moderação das plataformas é um fator extremamente importante e urgente. É preciso que haja moderação das plataformas pela circulação de informações falsas, pelo discurso de ódio, para proteger esses jovens e adolescentes de uma série de coisas que estão acontecendo, de informação, e de como que eles se protegem, de como que eles se organizam para atividades de chemsex, que é uma coisa que tem preocupado a saúde pública nos últimos tempos, principalmente em grandes centros, tipo Rio e São Paulo. Tá bom, E mas
sobre o tempo. Vamos. Eu já estou terminando. Tá bom. E aí é preciso que a gente junte e tome esse cuidado. Eu acho que assim a gente consegue criar uma geração futura que não seja uma geração apagada. Que não seja uma nova geração apagada. Obrigado. Obrigado você, Mailan, e todos. Eu acho que essas apresentações nos dão uma noção da abrangência imenso de temas e questões que surgem quando a gente começa a analisar diferentes aspectos, que vai dessas questões culturais, né, na última apresentação, passando pelas desigualdades sociais, as diversas formas de opressão e exclusão que ainda funcionam nas sociedades, para as questões de propriedade intelectual, regimes de comércio e opressões norte e sul. Enfim, é um leque muito grande e um dos grandes problemas que eu acho que até agora temos, em geral, limitado o leque de questões que a gente tem falado quando a gente trata de PrEP. Eu acho que uma das coisas que esse boletim faz é de nos mostrar a complexidade, a diversidade das questões que precisamos enfrentar para pensar melhor como realmente avançar na questão de acesso e nos desafios que vão ser necessários para poder imaginar uma questão como eliminação, que ainda é mais longe do que a grande maioria das propagandas dos programas oficiais, tanto no nível global quanto nos níveis nacionais, colocam. Nós temos a oportunidade, obviamente, de abrir um debate com os participantes. Eu vou passar um pouco a moderação para o Veriano, para ver se temos pessoas ou no chat ou fazendo colocações verbais que queiram entrar no debate de discussão de algumas dessas questões que foram levantadas. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que podemos, o legal seria ver se da audiência aí do pessoal, nós temos 18 participantes, o que nesse dia caótico me parece até um número bom, e saber se alguém, fora os expositores, gostaria de fazer alguma colocação. Mônica? Alguém levantou a mão? Sim, tá certo. Não, são comentários apenas, né? Quer dizer, eu então vou trazer uma questão, né? Alguma, pelo menos, para a gente ver se inicia um pouquinho o debate, que é uma primeira. Hoje eu estava lendo uma entrevista, a Suzana deve ter lido, num dos grupos que nós participamos, internacionais, com um médico urologista da Nigéria. Na Nigéria foi oferecido lenacapavir a $40 o tratamento. Quer dizer, o que para nós é um grande objetivo, e nós aqui no Brasil quase que teríamos inveja da Nigéria por poder aceder ao lenacapavir, a uma PrEP com esse medicamento. Lá, o médico esse, que é, sem dúvida, um médico conservador, de direita, coisas assim, extremamente neoconservador e negacionista, em certo sentido, mas ele traz alguns desafios. Primeiro, ele coloca a questão, desconfia. Por que $40? Um preço tão baixo para a Nigéria e um preço tão alto para os Estados Unidos, né? Meio identificando nesses $40 algo como empurrar a goela abaixo dos nigerianos uma droga que atende aos interesses comerciais de uma empresa,
e isso como uma forma de neocolonialismo, né? Quer dizer, colocando o Lenacapavir como um instrumento de neocolonização para a África, né? Também traz uma questão de a confusão, né, em que nós temos entre usar uma vacina, como o lenacapavir acaba sendo usado como uma vacina e não como um medicamento, né, como ele acaba também sendo projetado no Brasil, e mostrando que a imensa argumentação, né, dos setores conservadores, que estão no Brasil, estão na Nigéria, estão na Índia, estão, enfim, também no sul global, né? E que recusam o avanço dessas novidades ou dessas inovações que acabam sendo identificados como instrumentos de neocolonização. Então, é um ponto que eu gostaria de levantar aqui. E um segundo ponto, eu digo assim, porque o que para nós é uma vitória, para uns parece uma derrota, né? Outro ponto que eu queria trazer é a questão que aqui foi falado na adesão, e Suzana também falou, porque é um tema que a gente se preocupa aqui na BIA, que é a adesão e o abandono da PrEP, né? Eu acho muito alto, né, que aproximadamente 46 números, por exemplo, que me foram, não sei se são números oficiais, mas me foi colocado pelo próprio CRT AIDS de São Paulo, Programa Estadual de AIDS de São Paulo, que do CRT, 60% quase já dos que se engajaram na PrEP abandonaram, o que é um número muito alto e com todas as facilidades que São Paulo traz, né? Talvez é o maior programa de PrEP que a gente tem no momento. Então, assim, é muito sério, né? E terceiro, por último, também para instigar debate, são as questões do âmbito religioso, né? Que papel as religiões teriam, né? Dentro dessa pedagogia de prevenção, né? Com essa novidade que se chama PrEP. Então, essas três questões, basicamente: neocolonização, adesão e abandono e o papel das religiões. Aí eu não sei o que o pessoal acha, para a gente conversando, né? Tá ótimo. Bom, Veriano traz pontos muito bacanas para a discussão. Eu acho que vou comentar os dois últimos. A questão da religião, eu acho que a gente tem pecado, para usar um nome religioso, no que diz respeito ao envolvimento das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, nesse processo. Eu acho que precisamos, assim como nós temos pensado em estratégias para alcançar os jovens, os adolescentes, as populações vulnerabilizadas, eu acho que a gente precisa também enfrentar um desafio de como alcançar e quais são as estratégias de envolver essas populações que estão dentro desses espaços, né? Nós temos muitas pessoas gays que estão dentro do espaço das igrejas, é, e as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Eu sei que os Estados Unidos têm muita ação nas igrejas, né? É claro que a perspectiva religiosa, em alguns casos, tem uma professora Amy Nunn, da Brown University, que desenvolve pesquisa e atividade de extensão com os pastores nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem esse desafio aí colocado para a gente. Uma outra questão sobre a adesão à PrEP é que eu acho que a gente precisa analisar esse indicador de uma forma diferente, porque a descontinuidade não significa necessariamente
um abandono à PrEP, porque PrEP não é tratamento. A gente não pode analisar a PrEP com base na forma que a gente analisa o tratamento. A PrEP a pessoa pode pegar no CRT, mas ela pode agora pegar na máquina, ela pode começar a usar o preservativo, ela pode, enfim. Então, eu acho que a gente precisa começar a analisar a persistência, e essa persistência na PrEP de acordo com as exposições que a pessoa tem. Então, a vida sexual muda, é dinâmica. Então, não necessariamente uma pessoa que para de usar PrEP, ela está em risco de infecção. Isso é difícil da gente capturar com os nossos análises de dados quantitativas. Os estudos qualitativos aí, como o Cris e o André, têm mais possibilidade de pensar esses elementos de persistência e de uso, de fato, da PrEP. Tá ótimo. É super importante essa questão, que tem uma diferencial do uso do tratamento com o uso de PrEP, que é modulado pela vida sexual da pessoa, que tem várias modalidades e várias interrupções e coisas que às vezes nem são do controle da pessoa. É super interessante isso. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? O que eu acrescentaria, Richard, sobre esse ponto do Veriano, esses 3 pontos, eu acho que também Suzana trouxe bastante isso. Eu acho que é importante pensar que essas políticas de PrEP que a gente tem hoje, elas são muitas vezes moldadas por algumas agendas globais também, esses fluxos de financiamento, né, vindos pelo norte global, embora esses fluxos de financiamento, como Suzana mesma trouxe, estão, enfim, em colapso, né? Eu acho que isso produz e pode acabar gerando o que a gente, enfim, pode pensar como algumas dinâmicas de neocolonização, da prevenção, em que alguns países do Sul, por exemplo, são frequentemente vistos como laboratórios de implementação, mas com pouca autonomia na definição das prioridades locais. A gente viu muito isso no Lenacapavir, né? Afinal, o Brasil, acredito que Peru, não me lembro qual país mais aqui da região da América do Sul, foi também um laboratório de estudo, as pessoas participaram do projeto, enfim, e agora não sei se como tá, em que pé que está isso do acesso ao medicamento por essas pessoas que participaram dos estudos, mas esse é um tema que já vem sendo discutido há um tempo. Bom, eu acho que o PrEP América do Sul tenta tensionar isso também, né? Quando ele articula pesquisadores, agora também trazendo outras pessoas do ativismo, da sociedade civil, porque a gente tem agora, está em processo de implementação de um comitê consultivo comunitário também, e as comunidades de vários países sul-americanos. Eu acho que é essa tentativa, né, de buscar produzir esse conhecimento situado, valorizando esses saberes locais, as experiências que vão emergir dos territórios, das populações, e isso a gente só vai conseguir acessar mesmo, como lá eu trouxe, por meio de pesquisas qualitativas como essa. E aí a gente vai conseguir acessar também questões relacionadas a abandono, acesso, aspectos religiosos, culturais, porque a adesão ela costuma ser muito tratada, pelo que eu vejo, de uma forma muito técnica, como tomar o comprimido todos os dias, né, em resumo. Mas nas etnografias que a gente vê, e outras pesquisas qualitativas, a gente sabe que abandono, adesão e abandono, elas são experiências que são sociais, que são atravessadas por emoções, por relações, por julgamentos morais, também por condições materiais, e muitos desses usuários, eles sempre estão ali oscilando, né, entre começar o uso do medicamento, interromper, retomar, não por uma falta de responsabilidade, na verdade, mas por contextos, né? Contextos de vida que são marcados por desigualdade, por mobilidade, isso é muito mencionado nas pesquisas também, por estigma, por dúvidas sobre a confiança nos médicos, nos serviços de saúde também. Então, tudo isso acaba atravessando essas temáticas. Alguém mais queria colocar? Tem uma pergunta no chat. Tem? Sim, né?
Carlos dá uma olhadinha. A pergunta é: boa tarde, gostaria de perguntar sobre o que vocês pensam políticas de prevenção para a população indígena, sobretudo jovens indígenas aldeados e não aldeados, tendo em vista a situação de notificações de saúde que temos e a falta da chegada de políticas de prevenção aos aldeados. O que o Lenacapavir teria influência? Bom, o medicamento Lenacapavir, ele tem uma estratégia de uso que é interessante, o fato de ser injeções a cada 6 meses. Mas a gente tem que, de certa forma, também tomar um cuidado, né? Além dele não ser uma vacina, apesar da estratégia de aplicação dele ser muito parecido com a vacina, ele não é, né? A necessidade também de que, havendo ou não a prevenção, que ela seja de parte da voluntariedade da pessoa e que ela entenda as práticas de prevenção que ela tem, né? Então, a prevenção como direito e não a prevenção de forma compulsória, porque o Lenacapavir também tem uma estratégia de aplicação que pode contribuir para políticas compulsórias, digamos, obrigatórias, né, de aplicação desse medicamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, só para salientar que a gente, enquanto GTPI, nós não defendemos um medicamento específico, nós não estamos fazendo campanha pelo Lenacapavir. A gente faz um horizonte tecnológico, a gente vê os novos medicamentos que estão surgindo e as barreiras que têm de acesso a ele. Então, a gente não faz uma aprovação, uma promoção de medicamentos, de medicamento em si, mas do medicamento como direito humano, como uma necessidade e contra as barreiras comerciais que há. Então, há novos medicamentos dentro do pipeline de HIV, que são orais, que também são de longa ação, mas que já têm barreiras patentárias no Brasil. E isso é um entrave para o desenvolvimento tanto científico quanto tecnológico e produtivo. Mas nesse sentido. Mas eu acho que talvez o Laio ou o Cris, pelos excelentes comentários que eles trouxeram em relação à prevenção, podem ter comentários de aspectos sociológicos e culturais mais apropriados para responder sobre a falta ou a chegada das políticas de prevenção entre as populações, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Eu queria só fazer um comentário breve, né? Acho que a partir também da experiência dos serviços de saúde aqui da Amazônia, que é da onde eu falo, acho que essa questão geográfica, a barreira geográfica, ela é algo muito importante, porque isso vai exigir um diálogo intersetorial, né, para a gente estar produzindo saúde entre esses espaços, como foi colocado, em aldeados e não aldeados. Então, tem essa coisa da limitação da chegada das equipes dentro desse espaço. Tem a dinâmica do meio ambiente, né, que é o tempo das águas, que acaba influenciando no modo de acesso à saúde, distribuição regular dos medicamentos, e também as especificidades culturais, porque eu acho que a gente vai ter que pensar futuramente uma formação, porque imagina, a gente vai ter que fazer uma formação ainda, porque a gente vai ter que conquistar a confiança, porque isso também pode dificultar essa questão da adesão, né, de algum tipo de tratamento. Então, ter uma diversidade social, cultural, linguística, de cada etnia, né? Cada etnia entende saúde de uma forma, a gente não pode generalizar. Então, acho que eu consideraria que a gente tem ainda alguns desafios para a gente estar pensando, né, nesse medicamento. Ele não é só não dá para pensar na distribuição, mas tem essas questões, essas duas dimensões, a geográfica e a cultural, que são importantíssimas para a gente estar pensando e desdobrando. No PrEP América do Sul, nós temos um grupo que vai estar trabalhando esse eixo. Ótimo. Bueno, eu acho que o que eu quero acrescentar está muito a par com o que a Susana falou, com o que você falou, e que é o seguinte, eu acho que estamos falando de PrEP, mas eu quero resgatar aqui que a PrEP está dentro da prevenção combinada. E nós temos que insistir muito em esse contexto, não? A prevenção combinada, que ela se comporta de uma forma
que permite a escolha de métodos que se vai e não seguir focando nas questões biomédicas. Eu acho que é muito importante, por exemplo, do ponto de vista cultural, social, e olhar muito especificamente para as questões estruturais. Eu acho que o que não temos conseguido durante muito tempo é olhar para as questões estruturais e como elas interferem na questão do acesso, como as pessoas não accedem ao serviço. E isso não se comenta. O que pensamos é como o método pode ser mais ou menos caro e como eu, do ponto de vista governamental, posso administrar mais facilmente esse tipo de método para controlar, que foi o primeiro conceito que chegou, controlar a epidemia, agora não erradicar, senão, enfim. E isso dá e continua sendo um caminho de falso triunfalismo. Eu acho que temos que falar muito mais claramente sobre o que significa eliminar o HIV, eliminar a AIDS. Estamos, sim, podendo, de alguma forma, interferir em casos crescentes de AIDS, mas a quantidade de pessoas e jovens que se estão infectando com HIV, ainda que temos todo esse arsenal, essa possibilidade de prevenção, ainda continua aumentando. Não é, e isso o Veriano disse, Richard repite, eu reafirmo, não é um método, não é um medicamento que vai resolver o problema. Ele, lenacapavir, agora se mostra muito eficaz, é muito bonito, mas aí chegará outro. Por exemplo, estão falando de 40, eu passei uma informação para o GTPI, que em Espanha se está falando o lenacapavir a $25. $25. Então, a possibilidade, e cada vez vai ficar mais barato, porque dentro de todo isso é como uma carreira, não? Existe quem vai dar o produto, quem vai entrar no mercado, com que, e por aí vai. E o que quero falar é isso, eu acho que temos que falar de prevenção combinada e resgatar esse conceito com mais força. Eu acho isso super interessante, Juan Carlos. Agora, eu tenho duas colocações que não, enfim, não resolvem nada, mas eu acho que tem que levar em conta e que eu acho que são super importantes. Por exemplo, a pesquisa que Cris e Andrei estão coordenando, uma das coisas que eu acho que é super interessante entender é, indo além do PrEP, como esse conceito de prevenção combinado como distribui ideias sobre isso nos diferentes níveis. Enfim, eu tenho a impressão que você tem uma prevenção combinada que é definido pelo Ministério da Saúde, mas no nível estadual, no nível local, no nível comunitário, você tem diferentes concepções de que é isso, ou até falta de concepções de que é isso. E, pelo menos na minha visão, nos últimos tempos, talvez nos últimos 2 governos, desde meados dos anos 2010, né, você não tem, no nível do Estado, você não tem muito tentativa de avançar na discussão sobre prevenção combinada ou na discussão de como o PrEP insere dentro de uma prevenção mais ampla. Meio jogado fora. A gente fez acesso à PrEP, agora a gente pode lavar as mãos enfim. E também fico muito impressionado na distância entre os discursos oficiais e a realidade. Como, enfim, o Brasil anunciou que tinha PrEP pelo menos 4 anos antes do que, de fato, tinha acesso à PrEP. Falava que tinha, mas não tinha. Até o diretor do Programa Nacional foi fazer palestras internacionais sobre como implementar programas de PrEP, quando o Brasil não tinha PrEP. Então, uma... E agora temos que voltar a gravar e ainda não tem. Então, eu acho que estamos precisando fazer um pouco de barulho sobre a falta de consistência e investimento sério numa discussão mais ampla e mais consistente sobre o que é a prevenção
de HIV em 2025. Isso é de avanço, né? Exatamente. Desculpa, eu fico irritado com isso, mas, enfim, acho que lá eu tem duas novas comentários aí no chat. Eu estou achando ótimo o debate e essa provocação sobre a prevenção combinada um pouco me mobilizou, porque, assim, eu tenho uma hipótese, e o que eu tenho visto em reuniões com as secretarias de saúde, com profissionais de saúde, é que, às vezes, o conceito de prevenção combinada, ele é lançado mão pelos conservadores e pelas conservadoras no sentido de criticar o sexo sem preservativo e não ampliar o acesso à PrEP. E tem dois lados aí dessa moeda, né? Eu aqui não estou criticando a prevenção combinada, eu acho que tem que ser combinada, eu acho que essa precisa ser a mensagem, mas eu acho que a gente precisa ficar atento, e talvez as pesquisas qualitativas e aí a etnografia que André e o Cris estão conduzindo com a equipe, assim, de observar o quanto o discurso sobre a prevenção combinada tem sido, de certa forma, um elemento de barreira para ampliação da PrEP, para de fato colocar a PrEP como algo, como política de Estado. Porque uma coisa ela está lá nos guidelines e outra coisa é a implementação. E o que eu tenho visto nas reuniões da secretaria, de secretarias de saúde com policymakers é um pouco esse discurso. Ó, a gente fala de prevenção combinada, mas a PrEP fica invisível nessa prevenção combinada. A mensagem na televisão fala-se de prevenção combinada, de preservativo, mas PrEP quase não se fala. Como é que as pessoas vão saber que esse negócio existe, né? Se a gente não fala? E o que eu percebo muitas vezes, ao aprofundar a conversa, é a questão moral, né? Porque a PrEP vai aumentar as ISTs, está aumentando as ISTs, as pessoas não estão usando preservativos, sendo que as nossas pesquisas têm mostrado, por exemplo, entre os adolescentes, 80% dos adolescentes que chegaram na coorte não usaram preservativo nos últimos 6 meses. Assim, não é porque a PrEP está aumentando o não uso do preservativo, as pessoas já não estavam usando o preservativo, né? Então, acho que a gente precisa debater mais sobre essa questão da prevenção combinada. E o último ponto sobre a população indígena, eu acho que a gente precisa fomentar mais pesquisas sobre a população indígena e, principalmente, conhecer mais. Eu acho que a gente tem muito pouco estudo, por exemplo, epidemiológico para mostrar qual a prevalência, qual a taxa de incidência. A gente tem pouco conhecimento, e como o André bem colocou, conhecimento epidemiológico para a gente saber de fato o que é que está acontecendo. Então, acho que a gente precisa de mais investimento nessa área. Tem mais? Eu acrescentaria algo ao que o Laio está falando, que não é só... também é igual a zero, por exemplo, que não se fala, e está dentro da prevenção combinada. Tratamento como prevenção muito importante. Sobre isso pouco se fala, porque também entra em um universo de que as pessoas já infectadas com HIV perdem o direito de continuar sua vida sexual plena, sabe? Então, é discutir realmente, ponto por ponto, o que é a prevenção combinada, e que as pessoas saibam o que é todo esse leque, e que, claro, é a parte fantástica, não, maravilhosa, do sutil real, não é? Que as pessoas tenham a possibilidade de escolher qué es lo que quieren y qué es lo que van a utilizar en ese momento. Ahí, lo que pasa es que acontecen, tem un monte de cuestiones ahí inseridas que van desde cuestiones estructurales, sociales y culturales que interfieren en todo eso. Y el poder biomédico, la biomedicina
é muito mais poderoso que qualquer outra escolha que nós possa fazer. Te empurram aquilo que eu tenho a possibilidade de dizer, está aqui o produto. Isso é o que você deve fazer, não o que você deve escolher. Eu acho que isso também deveria ser muito bem incluído dentro do nosso debate. Sobre só um ponto que tenho achado interessante, eu ainda não tenho muito desenvolvido, mas os colegas do NEPAIDS cada vez mais têm avançado a ideia, em vez de falar sobre prevenção combinada, ter avançado a ideia de prevenção integral, e que eu acho bem interessante de ter uma conversa maior sobre isso, até porque prevenção combinada é uma categoria que herdamos do internacional para cá, desenvolvemos aqui, até antes do governo, foi a sociedade civil que trouxe, mas que nunca ficou muito bem resolvido, na minha opinião, como prevenção combinada entraria dentro do SUS, entraria dentro do sistema da resposta brasileira. Eventualmente, prevenção integral pode ser elaborado como uma alternativa, uma maneira de pensar sobre prevenção com possibilidades interessantes e, novamente, uma inovação brasileira nesse sentido, que realmente acho que vale a pena estimular essa discussão de uma maneira que atualmente não está acontecendo, na minha visão. Bom, pessoal, a gente já vai caminhando para os finalmente, né? E acho que esse debate não termina aqui, eu acho que é uma continuidade. A Bia vem tentando acompanhar e publicar, desde o projeto de intervenção, cartilha, enfim, desde 2010, pelo menos. Né? A gente, com o GIV foi a primeira organização que fez a primeira cartilha chamada Prevenção Combinada, onde se falou de PrEP no Brasil, e, na sequência, a Bia fez uma adaptação dessa mesma cartilha, né? Então, lá já se passaram 15 anos, né, Richard, que a gente fala sobre esse tema. Então, parece que não vamos terminar agora, o que é bom também, é muito interessante, mas só resgatar ainda essa continuidade. E, assim, só levantando mais uma polêmicazinha, né, para deixar a gente... Eu acho que essa questão dos indígenas também leva a um ponto também que, como o Mylon também indicou, né? Com quem que nós falamos, com que pessoas, com que tribos, literalmente, falamos, novos ou não. A gente aqui tem um número considerável de antropólogos, temos que lembrar que existem um mundo inteiro de pessoas que não se definem socialmente, não criam identidades a partir do que elas fazem na cama, né? Ou não fazem na cama, ou da sua chamada sexualidade. Sua concepção de pessoa, a sua identidade de vida não passa pelo sexo, como na nossa cultura ocidental, né, a gente faz. Tem um mundo de outras bilhões de pessoas no planeta, provavelmente, que não tem uma outra maneira de organizar a sua vida, né? E onde essas questões têm que serem vistas, né? Eu penso mesmo a questão, acho que alguém aqui, algum colega, podemos usar como exemplo no candomblé, né? Eu acho que as pessoas... Tu não pode pensar a tua sexualidade sem pensar no teu orixá, é muito diferente, né, de como a gente pensa aqui. E o pior é estar aqui, esses sistemas convivem, né? Culturais, sociais, juntos, né? Eu não posso pegar e pensar... já se fez muito no Ocidente, mas hoje em dia não se faz mais, não se pode fazer mais. Eu não posso pegar Michel Foucault para pensar sexualidade de jovens marroquinos ou de jovens indonésios, sem saber nada sobre o Islã, por exemplo, né? Então, que é o que a gente faz no Ocidente, né? Aí, assim, o colonialismo é difícil. Então, também atentar, né, que, ao falar de prevenção, ao falar de sexualidade e de transmissão sexual, a gente tem que entender também, né, o que comunidades, como as próprias sociedades indígenas, têm outra concepção de pessoa muito diferente, vão explicar
a sua sexualidade de uma forma muito diferente de nós, né? E como nós aqui temos as nossas, com os nossos demi, não é, Mylon? Nossos demi, não sei o quê, os nossos milênios, os nossos com geração Z, os outros também têm lá, né? Só que isso não se aplica para o universo inteiro, né? Então, é isso só, mas eu já da minha parte seria agradecer ao pessoal que corajosamente, a gente está aqui, pessoal, ilhado praticamente na Bia. Não sei como é que vai ser voltar para Gente, casa. avisem por e-mail que vocês chegaram seguros em casa, etc. Porque Isso, tá então, meio complicado, assim, tá mandem um e-mail, difícil. acho que vocês têm o e-mail da maioria de nós, Isso, então a gente avisa. façam Mas esse se não favor. chegar notícia ruim é porque tudo chegou bem. Exatamente. Tudo ficou bem. Notícia ruim chega rápido. Chega rápido. Gente, Vamos fechar o super prédio. obrigado para todos vocês, para os apresentadores, para os participantes. A gente agradece e um abraço para todos. Isso. Um Tchau. abração, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Abraço. O pessoal queria fechar o prédio na metade do nosso debate. Eu digo, gente, eu não posso fechar. É. Aquela hora que eu fui lá, eu pensei, Saindo para a rua, no Rio, o centro já fechou, ou está no processo de fechar, então nós não vamos ter um público, mas vamos manter a apresentação que estava previsto para esse evento, para poder gravar e depois de compartilhar via YouTube como um registro da publicação do Boletim da Bia número 68, que saiu agora em outubro de 2025, e temos muita felicidade pelo resultado dos textos que foram reunidos nesse boletim. E o objetivo desse webinário era realmente simplesmente de compartilhar isso, de ter apresentações de autores dos textos e de registrar alguns dos desafios que nós temos, tanto no presente quanto no futuro, com a questão de PrEP, acesso à PrEP. É um dia um pouco tumultuado no Rio de Janeiro, por causa de